Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara, edição de sexta-feira, edição do final de semana, começando. E hoje a gente vai acompanhar todos os preparativos para a eleição do domingo. Afinal de contas, as escolas estão sem aula, estão sendo preparadas, as urnas vão ser levadas às escolas pela Polícia Civil, a juíza eleitoral está no pé dos crimes eleitorais. A gente vai ver isso e muito mais a partir de já. Jornal da Câmara começando, obrigado pela sua companhia e pela sua confiança aqui com a gente diariamente. Já avisando, lembrando, segunda-feira, com o final do horário eleitoral. Hoje já não tem mais horário eleitoral gratuito. Na segunda-feira, o Jornal da Câmara volta ao seu horário normal, às 11h30 da manhã. Agora que eu aprendi a falar, consegui falar boa tarde, vou ter que voltar a falar bom dia, né? Eu avisei que isso ia acontecer. Antes da gente começar oficialmente a nossa cobertura sobre as eleições aqui do domingo, vamos falar sobre o Fundo do Idoso. O governo do estado criou um Fundo do Idoso para beneficiar o pessoal da terceira ou melhor idade, né, que acabam ficando viúvas, os filhos mudam de cidade. Agora o governo do estado lançou um programa que vai ajudar essas pessoas a viverem melhor. Vamos ver. O Estado Amigo do Idoso recebeu mais um investimento com o anúncio da criação do Fundo Estadual do Idoso, feito pelo governador Geraldo Alckmin. Um trabalho multidisciplinar, estabelecendo políticas públicas para os idosos. Alckmin também assinou o decreto para a celebração de convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e municípios, para a criação de centros-dia para idosos e centros de convivência para idosos. Nós tínhamos no ano 2000 no estado de São Paulo 71 anos de expectativa de vida média, 71,5. Passamos para 75 anos de expectativa de vida média. Ou seja, já que aumentou a expectativa de vida, precisa cuidar da melhor idade, né? Agora do governo do estado a gente vai para a notícia do governo federal. Começou mais uma campanha pela igualdade racial. O objetivo da CEPIR é dar início ao processo de implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial, é um sistema que nós estamos hoje fazendo a construção dele, participando do processo de regulamentação, né, criando a regulamentação do sistema, e essa etapa de contemplar estados com parcerias é uma etapa inicial desse sistema. E quem pode participar? Que tipo de projeto pode ser contemplado? Então, nessa etapa, que é a segunda etapa, é uma segunda videoconferência, todos os estados podem participar e também municípios que abriguem mais de 500 mil habitantes. Obviamente, como nós tivemos uma primeira etapa que contemplou 11 estados, então agora nós esperamos dar maior prioridade aos estados que não foram contemplados na primeira etapa, mas na verdade todos poderão participar. Agora, que tipo de ação deve estar prevista nesses projetos? Então, na videoconferência que foi realizada pela CEPIR com todos esses estados, foi apresentado um rol exemplificativo, não exaustivo, de algumas ações consideradas prioritárias pela CEPIR. Exemplo, estruturação dos órgãos de promoção da igualdade racial em âmbito local, estadual e municipal, realização de conferências estaduais e municipais, apoio a iniciativas da sociedade civil que os estados queiram fazer. Então, esses são alguns exemplos que a CEPIR considera prioritário para implementar o sistema. E quanto de recurso a CEPIR já destinou para esses 11 projetos contemplados? Isso. Esses 11 projetos que foram contemplados no início do ano, a CEPIR já destinou cerca de 4 milhões de reais, 3 milhões e 800 e pouco, e agora nós temos também mais recursos, tanto em 2013 quanto em 2014, porque são convênios muitas vezes plurianuais. Tá aí então o governo federal cuidando da igualdade racial. E aí já a gente vai começar a falar da eleição aqui em Jaú, no domingo, como em todo o país. Vamos saber como é que fica o tempo. Afinal de contas, eu falei que ia ficar de novo aquela bagunça de santinho molhado na porta das escolas. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Vem aí a previsão do tempo. A maior parte do Sudeste está sob influência de uma grande massa seca e quente que na região impede a formação de nuvens mais pesadas. Essa nebulosidade que está sobre o estado de São Paulo, como mostra a imagem de satélite, são de uma frente fria que já se afasta para o oceano.
A previsão para esta sexta-feira é de um dia com muito sol e temperaturas bastante elevadas em todo o sudeste do Brasil. Algumas nuvens avançam em direção ao Espírito Santo, nuvens que chegam do oceano, mas só deve chover de forma bem passageira no extremo norte capixaba. Áreas serranas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro amanhecem com temperaturas agradáveis. O dia vai começar fresquinho. Dia de muito sol e temperaturas bastante altas em todo o estado de São Paulo, mas há condições para chuvas rápidas no fim do dia, na capital, no litoral e em muitas áreas pelo interior paulista. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 17 graus em São Paulo e de 18 em Belo Horizonte. Máxima prevista de 30 graus em Vitória e calor de 35 graus no Rio de Janeiro. E o sábado será marcado por muito sol e temperaturas elevadas em todo o sudeste do Brasil. Algumas pancadas de chuva bem passageiras ainda acontecem na maioria das áreas de São Paulo, mas durante o domingo, dia de eleição, o tempo fica mais seco e mais quente por todo o sudeste do Brasil. Como mostra o próximo mapa, o dia vai ser ensolarado em todo o sudeste do país. Algumas pancadas de chuva acontecem em Vitória e na maioria das áreas do Espírito Santo. Parece que vai chover. Ô, Cláudio, o áudio tá certo porque aqui a bala bate no peito e vira medalha, viu, Cláudio? Como diz o Matheus. Ó, vamos para a parte mais séria agora. A gente começou já desde o dia 30 de junho a nossa cobertura das eleições. Nós fizemos ao vivo a cobertura da convenção partidária, né? O sábado das convenções partidárias. A TV Câmara vem acompanhando desde então toda a movimentação dos partidos. A gente realizou o debate, que teve a presença de 2 candidatos. Aliás, os 2 que também estiveram no SBT, no debate promovido pelo SBT ontem. O horário eleitoral terminou. Hoje a gente vai falar como é que ficam as regras eleitorais no final de semana e no domingo. E agora a gente vai então retomar a nossa cobertura do dia das eleições. O voto em tempo real é aqui na TV Câmara. Antes da gente acompanhar a entrevista com a juíza eleitoral, a doutora Paula Bressan, só lembrar para vocês, a candidata Sheila, do PMN, ela já teve a renúncia dela aceita pela Justiça Eleitoral. Porém, como foi em cima da hora, o nome dela vai constar da urna eletrônica. E quem votar, caso alguém vote para a candidata do PMN, vai declarar o voto como nulo, afinal de contas, ela oficialmente não é candidata. O nome só vai estar na urna porque foi de última hora. Será que a gente vai ter alguém que ficou sem resolver agora para quem votar, sabendo que não pode mais votar na Sheila? Vamos falar então com a juíza. Antes, agradecer aqui a Micaele, do 2º ano de comunicação social da Fundação, está aqui. Ela esteve aqui com o grupo durante essa semana para a gente gravar uma campanha eleitoral fictícia, né? O trabalho da Grazi, que também me deu aula. A Grazi é a professora mais louca, no bom sentido, da Fundação. E parabéns a vocês pela campanha eleitoral de Grajaú, né? Grajaú. Micaele é a candidata a prefeita da coligação. Vamos ver, depois vocês mandam para cá, eu coloco um pedacinho para mostrar como é que ficou. Vamos então falar com a juíza eleitoral, a doutora Paula Bressan. Vamos começar, ela vai começar falando sobre um problema, não é nem um problema, os partidos estão em dúvida, como é que fica esse negócio das placas. Tem que tirar a placa, essas placas grandes e propaganda que ficam colocadas nas casas, né? É 100 metros, não é 100 metros? Ela começa falando a respeito das placas no domingo, vamos ver. No domingo é o dia, eu acho que é o dia mais complicado, né, para a gente, o dia mais difícil para o juiz, porque a fiscalização tem que ser em período integral, né? Então, eu vou contar com a colaboração, o auxílio de uma outra juíza, que vai ser eleitoral no dia, né? E nós vamos percorrer todos os colégios e vamos percorrer também toda a cidade para ver se ainda existe alguma propaganda irregular, né? O objetivo da gente é justamente coibir as irregularidades, evitar que os candidatos descumpram a legislação, e é o nosso objetivo mesmo. Doutora Paula também fala sobre o horário limite para propaganda na rua. É sábado, 10 da noite.
Até sábado, às 10 horas, as propagandas são permitidas. A partir disso, são todas proibidas, né? Então, como eu orientei, né, os partidos políticos, eles devem retirar todo esse material que está distribuído pela cidade até às 10 horas do sábado, porque senão nós vamos fazer a apreensão de todo esse material e, eventualmente, a gente consegue arrumar um lugar para guardar e a gente também consegue fazer a apreensão, né? Então, vamos tentar fazer a coisa do jeito que a lei manda, né? E os cabos eleitorais, como é que fica? Afinal de contas, eles podem ser presos, né, doutora? Na verdade, também é uma propaganda proibida no dia da eleição. E configura, inclusive, crime, né? Então, se a gente surpreender alguém fazendo a boca de urna ou qualquer outra forma de arregimentar a vontade do eleitor, a gente vai, efetivamente, recolher essa pessoa para ser elaborado um boletim de ocorrência. Ou seja, eles vão ser presos mesmo. E qual o comportamento indicado para cabos, candidatos e carros no dia da votação? A legislação, ela estabelece que qualquer forma de propaganda no dia da eleição é proibida. O candidato já é uma propaganda por si só. Então, é muito comum, eu faço eleição há muito tempo, então eu já vi muito aquela questão do candidato fica na esquina da escola e cumprimenta todos os eleitores e fala, lembra de mim, ou dá um tapinha nas costas, faz meio que intimida até, às vezes, o eleitor a votar nele. Isso é uma forma de constrangimento ao eleitor. Então, esse tipo de conduta um pouco mais incisiva, ela pode sim vir a ser considerada boca de urna. Eu já fiz uma prisão uma ocasião em Itapuí de um rapaz que efetivamente, na minha frente, entregou, não foi nem um santinho, mas ele falou, lembra o número, enfim, falou um número. E, bem na minha frente, o eleitor ficou até meio constrangido. Então, esse tipo de conduta vai ser coibida. É claro que é muito difícil, eu concordo que é difícil a gente conseguir controlar a cidade toda, embora a gente conte com o apoio de toda a Polícia Civil e de toda a Polícia Militar e os funcionários do fórum, né, que funcionam como coordenadores e auxiliares do juízo no dia. Afinal de contas, doutora, o limite é 100 metros para carros, placas ou não pode ir na cidade toda? Eu gosto de que seja cumprida a legislação. Então, por isso, eu venho e aviso e lembro todo mundo. Eu me sinto até meio boba, né? Porque é a mesma coisa que eu ter que chamar a população, abrir o Código Penal e falar assim, olha, furtar objeto de outro é crime, cometer um homicídio é crime. Então, assim, na verdade, é para todo mundo saber, todo mundo que está envolvido na política, saber qual a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral e a legislação eleitoral, o que pode e o que não pode fazer. Se não pode ter placa na cidade, não é só nos 100 metros, não pode ter placa em lugar nenhum. Antes, né, há muito tempo atrás, essa questão dos 100 metros, ela era relevante, porque efetivamente podia-se distribuir santinhos, podia-se distribuir boné, camiseta. Isso tudo foi mudando muito com a legislação, com a evolução da legislação. Inclusive, até para que esse candidato ele melhore muito as suas propostas de governo, ele melhore muito esse seu convencimento do eleitor, sem ter que ficar agraciando o eleitor. Há pouco tempo atrás, a gente lembra. Nesses dias eu estava guardando umas coisas, eu achei um batonzinho de um candidato de um tempo atrás. Então, hoje em dia, isso tudo é proibido, né? É justamente uma limitação mais rigorosa e mais rígida. E eu resolvi, né, chamar todos os partidos para expor que, efetivamente, a minha postura ela é bastante legalista. Doutora, e qual a avaliação que a senhora faz da campanha eleitoral até agora e qual a expectativa da senhora para domingo, principalmente? Eu percebi que o pessoal está muito mais observando os preceitos legais, né? Os candidatos estão muito mais respeito. É claro que escapa alguma coisinha, mas mesmo assim a gente não teve tanta representação, não teve tanto problema. Eu reputo assim, algumas situações isoladas que eu até comentei, como divulgação de jornais, entrega de panfletinhos, falando mal da vida pessoal dos candidatos. Isso eu nem configuro como infração eleitoral, porque eu acho isso um absurdo. Eu acho muito vergonhoso quem faz esse tipo de conduta, né? Então, eu nem enquadro isso como intercorrência eleitoral. O que eu enquadro mesmo é a questão da propaganda feita pelos candidatos, sim. E eu acho que foi muito tranquilo. E eu espero que no domingo
a gente consiga fechar isso com chave de ouro, já que tivemos um período de bastante respeito, né? Porque, como eu falei desde o começo da eleição, eu prezo muito o respeito e a ética, seja pela legislação, seja pelo outro candidato e principalmente para o eleitor. E o meio ambiente, né? Eu espero, né? Não sei se nós vamos conseguir, eu acho que, infelizmente, com relação ao meio ambiente, os santinhos serão todos debulhados pela cidade até as 22 horas do sábado, né? Mas eu acho que com o tempo a população, os candidatos vão aceitando melhor a forma de fazer política de uma forma menos invasiva, né? A população é o nosso grande aliado e um grande fiscal também, né? É bom que seja fiscal agora na eleição e fiscal depois também, né? Assim que os eleitos forem diplomados. E eventual irregularidade, eles podem comunicar ao cartório eleitoral, que vai estar aberto o dia todo. Todos os DPs estarão funcionando. O plantão da Polícia Civil também vai estar funcionando. 190 está sempre funcionando também. Então, qualquer intercorrência, irregularidade, qualquer coisa que o cidadão notar, ele pode entrar em contato com a gente que nós vamos verificar sobre essa regularidade ou não da propaganda. Obrigado, doutora Paula Bressan, juíza eleitoral aqui da cidade, que está fazendo um trabalho diferente, né? Pela primeira vez, segundo ela, 2 juízes eleitorais estarão percorrendo as ruas da cidade. E na nossa cobertura do domingo, vocês vão poder acompanhar isso, né? A gente lembrando, primeiro o boletim às 8 horas da manhã, depois, ao longo de toda a programação, respeitando pelo menos um a cada hora, nós vamos estar informando o que está acontecendo nos 32 locais de votação da cidade. E a partir das 5 horas da tarde, a melhor e maior cobertura já feita pela televisão aqui em Jaú, até rádio, né? Vamos dar show até em rádio domingo. Vocês vão ver só, nós vamos anunciar os eleitos antes de todo mundo domingo. Muita gente colaborando de forma voluntária para a gente poder sair na frente e dar os resultados para vocês antes de todo mundo. Aí a doutora falou do cartório eleitoral que vai estar de plantão. Lembrando, a Polícia Civil, além da população, a Polícia Civil de Jaú é a maior parceira da Justiça Eleitoral aqui em Jaú nas eleições desse ano. Vai ficar a cargo, por exemplo, da Polícia Civil, o transporte das urnas eleitorais para os 32 pontos de votação aqui da cidade. E depois das 5 horas da tarde, as atividades vão se concentrar no cartório eleitoral. Inclusive, estaremos a partir das 5 e pouquinho, assim que as primeiras urnas começarem a ser abertas, ao vivo do cartório eleitoral, trazendo o resultado e os números, urna a urna, para vocês. A gente foi lá ontem também e para falar com o Gustavo, que é o chefe do cartório, para saber como é que vai ser a preparação e como é que vai funcionar a apuração dos votos no cartório aqui de Jaú. Bom, o cartório começa a distribuir as urnas para os locais de votação a partir das 6 horas da manhã. É a Polícia Civil que vai fazer esse transporte. A pedido da Polícia Civil, as urnas vão sair somente no domingo. A eleição começa às 8, a urna está programada para ter início da votação às 8 horas e a votação vai até às 17. Durante todo esse período, o cartório está de plantão. Em caso de uma necessidade de uma troca de uma urna, de um suporte a alguma sessão eleitoral. Após as 17 horas, após o encerramento da votação nos locais de votação, as mídias de resultados serão trazidas ao cartório. O cartório faz a transmissão de dados, esses dados voltam atualizados para o cartório. E o cartório, à medida que as parciais forem saindo, o cartório vai disponibilizar para a imprensa. E assim que a totalização for feita 100%, será emitida a ata da eleição, e onde os eleitos oficialmente serão declarados. Gustavo, tem uma ideia do horário aproximado, se tudo correr conforme o previsto, que a cidade vai conhecer já o vencedor da eleição para prefeito e para vereador? Bom, a gente espera que até as 20 horas do domingo todos os trabalhos, as mídias de resultados estejam transmitidas e totalizadas. Certo. Aí agora, a título de informação para a população, a rua aqui, o quarteirão do cartório vai estar interditado no domingo, né, para facilitar o trabalho do cartório, do pessoal da Polícia Civil. Então, que o pessoal procure outros caminhos aqui para trânsito local, é isso? Isso. Todos os locais de votação terão suas ruas interditadas. E o cartório não é diferente, até porque a gente tem o trabalho de fazer o transporte dessas urnas, então a gente vai precisar da rua para as viaturas virem buscar as urnas, trazer as urnas de volta, deixar os nossos motoristas que estão de plantão aqui. Então a rua do cartório eleitoral estará interditada no dia da eleição.
Tá, então, esse é o Gustavo, chefe do cartório eleitoral. Nós estaremos ali com o nosso ponto instalado ali no cantinho, trazendo com a Valcevalho todas as informações referentes à apuração. Aí no domingo vocês vão conhecer como é que vão saber, vão acompanhar como é que vai funcionar toda essa cobertura. O Gustavo falou que eles pretendem finalizar o resultado 8 horas. Se eles finalizarem 8 horas, 7h15 nós estamos anunciando os eleitos aqui, hein? Trabalho para todo mundo dobrado, tô dando hora, hein? É 45 minutos antes do cartório eleitoral. Senão segunda-feira não precisa nem vir trabalhar. Ó, nós vamos mudar de assunto, agora tem aquela matéria que eu estava devendo para vocês. Antes disso, ô Beto, vamos ver, o Carlinho fez imagens agora há pouco, as escolas de Jaú não estão tendo aula, né? Elas estão passando, estão limpando, arrumando as escolas. Ó, o Diego conhece bem essa escada aí. Se você tivesse mostrado o muro, então. Ó, aí tudo preparado já para a votação do domingo das escolas, o Domingos e Magalhães, o Domingos e Magalhães, um dos maiores colégios eleitorais da cidade, tudo já quase preparado. Tava brincando, viu, Diego, com você, você dá risada um pouquinho. Ó, e lembrando, quem votar para Sheila vai anular o voto, afinal de contas já foi deferida a renúncia dela como candidata à Prefeitura de Jaú. Vamos aqui, Beto, vamos mudar de assunto. A gente acompanhou ontem imagens da Vera lá no show da banda, Carlinho? The Platters, que canta músicas conhecidas. E agora a gente vai ver a matéria, então. A Vera esteve lá, bateu um papo com a banda, cantou, dançou. Ontem eu até brinquei falando do Dr. Paulo que esteve lá, foi um dos apoiadores do evento. Esteve lá prestigiando, volto a dizer, quem gosta de boa música soube aonde ir essa semana que passou. E lembrando, a TV Câmara mostra com exclusividade na íntegra o show da banda no próximo final de semana. E hoje nós podemos passar o jornal da 13h. Vamos ver então a banda. Na noite da última quarta-feira, dia 3 de outubro, se apresentou aqui, no palco do Teatro Elza Munerato, o mundialmente famoso The Platters. O grupo ficou conhecido por grandes sucessos como Only You, Smoke in Your Eyes e The Great Pretender. O show teve o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaú e encantou o público presente. O grupo tem atravessado décadas com um trabalho que é sempre sucesso e vem aumentando cada vez mais o número de fãs. Como é que vocês conseguem isso? The Platters has a big success, and a lot of decades, and you have a lot of fans and more in time, And so, how can you do that? Realmente, eles gostam muito de estar aqui no Brasil, porque tem muitos fãs, principalmente no Brasil, e acredita que aumenta os fãs, porque o brasileiro é um povo muito romântico, e por causa da música, a música faz isso, e a música do Platters é uma música muito romântica. The Platters songs are romantic. Ao longo do tempo, o The Platters mudou, não é mais a formação original. Nós os vemos no palco e percebemos muita alegria e muita união. Como foi que vocês mudaram e conseguiram se manter estruturados sem perder esse espírito de união? Okay, first of all, we're so thankful and so grateful to be a part of the Platters. The Platters originated in 1955. Ele é o único que cantou com Paul Robbie e Zola Taylor, que foram os originais do grupo. Então, ele é a única pessoa que realmente sabe tudo o que vem do passado
com The Platters. Então ele mantém a alegria no palco e mantém o grupo unido, e porque todo mundo adora ver isso e gosta muito de ver como é a alegria do Platters no palco. Então é isso. They dance to it, they sing to it, and they just love it. Se alguém pedisse para você falar do Brasil, como você descreveria o meu país? I can say that Brasil, minha casa. I love Brazil. We love Brazil. Ele realmente descreve que o Brasil é a casa dele, né? Então ele gosta muito daqui porque as pessoas são muito calorosas, são muito amáveis e amam a música deles. Eles não tem melhor lugar para estar do que no Brasil. Que vozeirão é esse? Eu poderia ficar a noite toda ouvindo você cantar. As pessoas se apaixonam pela sua voz. Você já conquistou alguém com esse vozeirão? Well, yeah, you. Well, yes, I know, some people laugh when they hear the voice that I have because I'm such a small person. But, that's just the way it is. God blessed me with a bass voice, so, I'm very grateful. And no, I have no one, no esposa, no sweetheart, no one. Oh, he gets all the girls. Me nothing. Ele realmente, ele fala, graças a Deus, Deus abençoou ele com essa voz, né? Ele agradece muito a Deus por isso. E que ele já conquistou alguém, mas não sabe como ele é, então só pela voz, com certeza. Mas ele falou que ele agora está sozinho, não tem ninguém. E o Kevin é que sempre conquista as mulheres, tem sempre... I don't like it. Ele não gosta dele. Então você é o Dom Juan do grupo. So, are you Don Juan of the group? Oh, no. Yeah. No. This is Don Juan. Or Ron. No. You? No. I am Don Juana. E linda também. Thank you, baby. So much. Obrigada. God bless. Muito obrigada. Obrigada. All right, ciao. Can you sing 16 tons, man? Oh, well, 16 tons. Now what do you get? Another day older, deeper in debt. Now St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. La, 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 la. Now if you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One person alive, the other still. If my right one don't get you, then my left one will. 16 tons. Now what do you get? Another day older, deeper in debt. Now St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. La 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 la. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês desse jeito, ó. Ou a Vera tava muito feliz, ou ela colocou botox no rosto. Sensacional a matéria. Gente, seguinte, votem consciente. Eleição não é bingo, tá? Então vocês não têm que acertar o resultado do vencedor. Vocês têm que votar em quem pra vocês, na opinião de você, vai fazer o melhor pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua comunidade, vai poder representar você, tanto aqui na Câmara como vereador, como representar você a título de cidadão, sendo prefeito e comandando, conduzindo a sua cidade. Então não se preocupe em falar, vou votar nesse porque aquele não vai ganhar. Vote em quem você acredita, vote em quem você confia, vote em quem você gosta e vote quem para você demonstrou as melhores propostas e o melhor preparo para exercer esses cargos tão importantes. Volto a dizer, disse isso muito. A eleição acaba domingo, segunda-feira a vida segue para todo mundo, para muita gente, né? Muitos vão esperar 1º de janeiro, mas a partir de 1º de janeiro e depois nos próximos 4 anos, são essas pessoas que vocês vão perder aí 10 minutos votando no domingo, vão estar representando todos nós, toda a nossa cidade. Então lembre-se, eleição não é bingo, você não precisa acertar o vencedor, você precisa votar em quem você confia, em quem você gosta, em quem você acredita.
Vamos lá, Beto. A gente se encontra domingo a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. O jornal vai ser reprisado até domingo. Tchau, pessoal!